O tema da nossa mensagem hoje é dele a palavra final. É dele a palavra final. Dele quem? Do nosso Deus. E antes de mais nada, vamos começar com a nossa confissão de fé, como é um hábito nosso. Eu falo e a gente repete, tá bom? No 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Agora que você abriu os seus olhos, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos e pedimos que o Senhor revele o lado mais profundo da tua palavra, em nome de Jesus. Que venha vir de encontro aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 16, a partir do verso 1. Provérbios 16, verso 1. Agora não tem mais moleza de botar o texto na tela. Você vai ter que procurar na tua Bíblia aí ou no teu celular. Todos encontraram? Amém? Provérbios depois de Salmos. Está na tua Bíblia aí, está na Bíblia. Vamos lá, diz assim, ó. A minha Bíblia está numa versão um pouco diferente. É a versão da Bíblia King James. Na tradução, Bíblia do Rei Jorge, tá bom? É uma tradução mais comum nos povos de língua inglesa, mas quer dizer a mesma coisa, tá bom? Não tem nenhuma diferença. Então, mas eu preferi essa tradução aqui. Pode estar um pouco diferente, mas não se preocupe, é a mesma Bíblia, tá bom? E diz assim, ó, a partir do verso 1, Provérbios 16, a partir do verso 1, diz o seguinte: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa ou palavra final. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. No 3 ele vai dizer: consagre ao Senhor todas as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Até aqui. Nosso primeiro culto de quarta, hoje. O primeiro culto de domingo foi na semana passada. Hoje é o nosso primeiro culto de quarta. O que isso quer dizer? Nós temos um ano inteiro pela frente. Na verdade, o ano de 2006 está apenas começando. E nós criamos e geramos diversas expectativas no ano que vai começar. É natural a gente estar diante de um ano e criar e gerar grandes expectativas quanto ao que vai acontecer naquele próximo ano. Todos nós geramos essa expectativa em nossos corações. É fato isso. Eu sou daquele que chega, às vezes, no mês de outubro, e às vezes tenho tanta expectativa no ano seguinte, que tudo que eu tiver que fazer, eu preciso fazer, eu costumo jogar para o ano que vem. Eu já estou em outubro mesmo, ano que vem eu faço. Quantos já não fizeram isso, né? Você pensa assim, em outubro, eu preciso fazer uma dieta. Aí o que você faz? Não, estou em outubro já, vou fazer no ano que vem. Não é verdade? Não, eu preciso voltar a estudar. Não, agora eu vou voltar a estudar, mas já estou em outubro, deixa para o ano que vem. Não é verdade? Você pensa, não, eu vou voltar para a academia, eu estou ficando, né, um pouquinho estranho, um pouquinho diferente, vou, né, dar uma marombada, vou ficar fortinho, vou voltar para a academia, mas deixa para o ano que vem. A gente costuma fazer isso. A gente costuma catapultar todos os nossos planos e projetos para o ano seguinte, baseado numa expectativa que a gente tem no ano seguinte, não é verdade? Tem um meme que a minha filha gosta muito, a minha esposa também, e eu também gosto muito, que é de um cachorrinho, não sei se vocês já viram nas redes sociais, vestido com uma roupa de banho, com um copo de café na mão, e ele fala, chegamos no mês de outubro, eu estou num ponto que tudo que eu planejo para esse ano, eu já joguei para o ano que vem, e é igualzinho a mim. A gente costuma fazer isso. Tudo isso é por conta de uma expectativa que a gente tem no ano seguinte. Os incrédulos, eles costumam a ter muitas superstições, né, para que o ano seguinte, o ano novo, seja um ano abençoado para a gente e um bom ano para eles, para ter boas entradas. A mais famosa de todas as superstições é passar o ano com uma determinada cor de roupa. Se eu não me engano, uma amarela para atrair dinheiro, vermelha para atrair o quê? Me ajuda aí, gente. Eu sei que vocês já viveram isso no passado. Me fala, vermelha para viver o quê? Amor, isso aí, ela me ajudou. Aí tem o verde é o quê mesmo?
Esperança. Aí tem o branco também, as pessoas passam de branco, não é verdade? Para atrair paz para a sua vida, enfim. Vocês estão sabendo mesmo, né? Vocês viveram isso. Eu também vivi isso. Então, assim, todo mundo tem grandes expectativas quanto ao ano seguinte, não é verdade? Todo mundo gera, essa expectativa é gerada no nosso coração. Não há problemas. E digo mais. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, tem muita gente, não acontece só aqui. Aconteceu na minha antiga igreja, acontecia muito na minha antiga igreja. Tem muita gente que passa o fim do ano na igreja e só vai naquele culto, né? Tem muita gente que aparece que você nunca viu na vida. Caramba, quem é essa pessoa aqui? A pessoa faz questão de passar. Não, vou passar na igreja. Por quê? Para mim ter boas entradas, para mim poder conseguir ter um ano abençoado, não é verdade? Aí depois, infelizmente, ela some, não aparece nunca mais, mas ela aparece sim, no dia 31 de dezembro do outro ano, não é verdade? Costuma acontecer muito isso. Então, algumas pessoas, e isso também é uma forma de superstição, querendo ou não. Tudo bem, você está na casa de Deus, está recebendo uma palavra. É muito legal, mas isso também é uma forma de superstição, sabe? É uma forma de esperar muito em algo inanimado, em algo que não vai nos proporcionar, sabe, algo bom para a nossa vida. É natural ter expectativas no ano seguinte. Você pode fazer isso. Nós viemos aqui a esse lugar no dia 31 de dezembro, com toda a consciência, e nós recebemos palavra, nós profetizamos sobre o ano seguinte, o que vai acontecer e o que Deus vai fazer. Isso é super natural, faça isso, não deixe de fazer. Mas não deposite todas as suas confianças e as suas fichas numa passagem de ano. Não é porque vai virar o calendário de 11h59 do dia 31 para 0 hora do dia 1º que todas as coisas serão transformadas como um passe de mágica. Quem transforma a nossa vida e a nossa realidade é o Senhor. Amém? Então a gente precisa entender isso, e isso é um fato. Vamos lá. Planejar é preciso, porém, a nossa esperança não pode estar depositada em um bom planejamento, mas sim na palavra viva que sai da boca do nosso Deus. Amém? Nós temos que planejar, é preciso, é necessário fazer o planejamento. A Bíblia vai falar sobre isso, o próprio Jesus vai falar sobre isso, dando um exemplo a respeito da importância de fazer planejamentos. No livro de Lucas, no capítulo 14, não precisa você abrir, Jesus vai falar a respeito da importância de planejar a vida. Ele vai falar, pode alguém se lançar em uma construção sem antes calcular o preço para aquela construção, para ver se ele consegue terminar? Porque se acontecesse de ele não terminar aquela construção vai ficar inacabada, as pessoas vão passar, vão olhar e vão falar, esse começou e não conseguiu terminar. Ou seja, é importante sim, faz parte de uma prudência, nós planejarmos o nosso futuro. E Jesus acrescenta dizendo, pode um rei, quando é ameaçado por um outro rei que vem contra ele, se lançar à guerra, sem antes sentar com seus generais e planejar para ver se com o número de soldados e com seus recursos ele pode resistir àquela injusta agressão, ou ele vai ter que se sentar e decidir, eu preciso fazer um acordo de paz, senão eu vou ser destruído. É basicamente isso. Ou seja, planejamento, nós precisamos planejar. Existe uma grande necessidade. Mas muitas das vezes a gente faz o nosso plano direitinho, está tudo bonitinho, está tudo bem feito, está tudo bem arrumado, e nós depositamos toda a nossa confiança num plano que o nosso coração fez. Quando o Senhor é aquele que tem a palavra final, quando o Senhor é aquele que decide todas as coisas, quando o Senhor é aquele que estabelece planos para a nossa vida. E nós devemos não confiar nos nossos planos, mas na palavra final que sai da boca do nosso Deus, porque ela é pão para nós. Satanás, quando estava tentando Jesus no deserto, ele disse, transforma essa pedra em pão, e Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, tudo que sai da boca do nosso Deus é alimento, é sustento e é provisão para nossas vidas. Então, planejar é preciso, é importante, é prudente, é bíblico, mas nós não podemos depositar todas as nossas fichas em um bom planejamento. Mas nós devemos depositar nossas fichas em uma palavra dada pelo Senhor, que vai alcançar os nossos corações e vai cumprir o seu propósito e não volta para ele vazia. Amém?
Nós devemos aprender a viver na dependência, preste atenção, dependência de uma direção dada pelo Espírito Santo. Nós precisamos aprender a viver na dependência de uma direção dada pelo Espírito Santo. Dependência de uma direção dada pelo Espírito Santo, sabe? Nós planejamos, mas quem sabe o caminho que a gente deve andar, os passos que a gente deve firmar, os lugares que a gente deve passar, é Ele. Só Deus conhece o que vai acontecer daqui a 5, 10, 50 anos. Portanto, é preciso e nós podemos confiar nele, porque Ele é o nosso Pai e Ele não vai nos deixar confundidos de forma nenhuma. Então, é preciso viver na dependência de uma direção. E para viver na dependência de uma direção, eu não estou falando de viver na dependência do Espírito Santo, a gente sabe disso, nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo, mas eu estou falando de viver na dependência de uma direção dada por Ele. A direção é a palavra-chave. O que eu devo fazer, Senhor? Qual é o meu próximo caminho agora? Por onde eu devo transitar? Às vezes, o problema é que às vezes a gente planeja e a gente se envereda por um caminho e chama Jesus depois para consertar nossas burradas. Atrás, vem Jesus, me segue aqui e vem consertando tudo aquilo que eu fiz de errado. Quando a ordem era a inversa, Ele tinha que ir na frente e nós como ovelhas ouvindo a sua voz, porque Ele é o bom pastor e o bom pastor cuida das suas ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a voz dele. E nós precisamos viver assim, dessa forma, dessa maneira, na dependência do Espírito Santo, na dependência de uma direção dada por Ele. Precisamos compreender quais são os propósitos do Senhor a nosso respeito e segui-los, para não corrermos o risco de planejar algo que Deus não planejou para nós. Isso é uma questão de alinhamento da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber o que o Senhor está planejando. Qual é o plano do Senhor para mim e para a sua vida daqui para frente? Às vezes a gente está planejando algo que Deus não preparou para nós. Às vezes a gente está depositando toda a nossa esperança, gastando tempo, energia, gastando a nossa mente, sabe? Naquilo que Deus não preparou para nós. E como saber disso? Nós precisamos ir atrás dele. Nós precisamos ir até Ele para buscar direção, para buscar revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Gente, é fato que a gente sabe que Deus sabe, controla e domina todas as coisas. Isso está na nossa cultura, faz parte da nossa cultura. A gente sabe que Deus tem um controle de tudo. Não é novidade, eu estou falando aqui para você, não é algo que é muito novo, não é algo que você não sabe, não é algo que você não conhece. A gente até costuma dizer, a gente tem algumas palavras-chave. A gente tem algumas palavras que alguns jargões evangélicos, que até os incrédulos costumam dizer. Eu vou falar algumas frases aqui, eu tenho certeza que você vai completar. O fato é tão certeiro que a gente sabe que Deus tem um controle, que a gente costuma dizer, Deus sabe de todas as coisas. Amém? É isso, vocês estão bem. Outra frase que a gente costuma dizer com muita frequência, Deus está no controle. No quê? No controle. E a última frase é quando já deu tudo errado, a vaca já foi para o brejo, já não tem mais o que fazer, a gente costuma dizer o seguinte, foi da vontade de Deus. Então, saber que Deus tem o controle e domina sobre todas as coisas, não é difícil para a gente. Eu não estou contando para você algo extremamente novo, inovador, eu não estou inventando uma pólvora aqui contigo, eu estou apenas fixando algo óbvio que deve ser fixado na nossa mente, e nós precisamos voltar, trazer a memória e entender que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Uma coisa é saber sobre algo, outra coisa é experimentar aquilo que se sabe na prática. Vou repetir, uma coisa é saber sobre algo, eu sei que Deus tem o controle, outra coisa é experimentar disso. É viver isso na prática. Gente, eu sei que Maldivas é um lugar muito lindo. Todo mundo já ouviu falar nas Ilhas Maldivas, já? Lugar extremamente bonito. É muito lindo lá, aquelas águas cristalinas, igual piscina, né? Aquela enxalhazinha em cima da água ali, bonitão, não é? Aquele lugar extremamente paradisíaco.
Mas eu nunca fui a Maldivas. Eu sei que lá é bonito, mas eu nunca experimentei de estar. Eu nunca experimentei estar lá. Nós sabemos que Deus tem o controle, mas como nós temos vivido? Será que a forma que a gente está vivendo, a forma que a gente está pensando, a forma como a gente tem planejado a nossa vida, tem dado o controle da nossa vida, das nossas decisões ao Senhor? Será que a gente de fato tem feito isso? Será que a gente de fato tem entregado a Ele a nossa vida e a direção da nossa vida? Nós podemos até ter um bom plano, mas Deus é quem sabe exatamente onde esse plano irá nos levar. Deus é quem sabe o caminho. Deus é quem sabe o próximo passo. Deus é quem sabe quais pessoas vão estar lá na frente que Ele vai usar para te ajudar, quais pessoas que podem te atrapalhar. Deus não vai matar ninguém, não adianta, isso é antibíblico. Mas Deus pode, afastar você de algumas pessoas. Ele é quem sabe, Ele é quem conhece o caminho. Então, ninguém melhor para planejar, ninguém melhor para ter o controle da nossa vida, ninguém melhor para ter o controle do planejamento da nossa vida e das nossas decisões do que Ele, o Senhor. Nós temos um plano, Deus tem uma palavra. Vou repetir, nós temos um plano, mas Deus tem uma palavra. E essa palavra é viva. A palavra de Deus é viva e poderosa, traz aquilo que não existe à existência. E o Senhor pode criar o nosso caminho, Ele pode colocar luz ao nosso caminho, como a própria palavra vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos. Então nós não andaremos em escuridão no dia em que nós nos movimentarmos de acordo com uma palavra dada pelo Senhor. Amém? E no mundo ideal, é quando os nossos planos se encontram com a palavra, com uma direção dada pelo Senhor. Isso é alinhamento, é ligar céus e terra, assim na terra como no céu. O que nós ligarmos na terra estará sendo ligado no céu. É isso na prática. Ligar na terra para ligar no céu é dar o controle da nossa vida, é dar o controle do nosso futuro ao nosso Deus. Amém? O que de fato importa para o Senhor é por onde Ele quer nos levar e aonde Ele quer que cheguemos, caminho e destino. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12. Provérbios, capítulo 14, no verso 12. Porque o que para Deus importa de fato é o caminho e o destino. O caminho que Ele vai nos conduzir. Deus não vai nos levar por caminhos escusos. Ele não vai fazer com que a gente pegue atalho. Ele não vai fazer com que a gente passe por cima de ninguém. Ele não vai fazer com que a gente quebre princípios para chegar onde Ele quer que a gente chegue. E o destino, o lugar que Ele preparou para nós, o lugar que Ele já determinou para nossas vidas, já está feito, já está determinado desde a fundação do mundo. Agora cabe a nós trilhar o caminho que Ele traçou para nós. Acharam? Provérbios 14, no verso 12, eu vou ler. E diz assim, há caminhos que ao homem, que ao ser humano, parecem ser os melhores caminhos, mas ao final conduzem à morte. Há caminhos que ao ser humano parecem ser o melhor caminho, mas ao final conduzem à morte. O escritor de Provérbios, ele foi radical, ele levou ao extremo do lado ruim, mas tudo acima disso, do lado ruim da coisa, pode acontecer. Há caminhos que para nós parecem legais, parece lógico, não é aquilo, é isso que eu tenho que fazer, mas pode nos levar a um prejuízo enorme se a gente não colocar o Senhor na equação, se a gente não colocar o Senhor na conta, se a gente não trazer Ele para o nosso planejamento e sentar com a gente e falar, Senhor, o que eu preciso fazer? Talvez você esteja indo por um caminho, talvez você esteja indo para algo que você ache que é uma bênção. Talvez alguma coisa na sua vida, uma oportunidade irrecusável surgiu para você e você vai entrar nessa, mas você não tem certeza se é isso que Deus quer. Talvez você nem procurou saber se essa é a vontade do Senhor. Eu vou dizer para você, pode ser um caminho de prejuízo. Talvez, como diz o escritor de Provérbios, pode ser até um caminho de morte. Por quais caminhos vocês têm andado? Por qual caminho você tem trilhado? Deus sabe, Deus está nesse lugar, Deus está contigo nesse caminho.
pode ser que seja um caminho sem volta. Hein? Chame o Senhor para se sentar e planejar contigo, e deixe Ele guiar os seus passos. É melhor a palavra certeira do Senhor do que um bom plano traçado por nós mesmos. É melhor a palavra certeira do Senhor do que um bom plano traçado por nós mesmos. O que nós temos pode ser até bom. Eu sei o que eu vou fazer, eu tenho um bom plano, o que eu tenho é muito bom, o que eu tracei é muito bom, o meu plano está direitinho, está tudo alinhado para o que eu quero. Nós temos até um bom plano, mas Deus é o que tem sempre o melhor. Nós temos um bom plano, mas Deus sempre tem algo melhor para nós. Deus sempre planejou algo melhor. Aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama o Senhor, você chama Ele para sentar contigo, para planejar contigo, Ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Hein? E agora vamos para a parte prática disso tudo. E por que confiar na palavra certa do Senhor é sempre o melhor a ser feito? Por quê? Porque nós devemos considerar que o Senhor sente conosco e decida conosco e nos mostre o caminho. Por que fazer isso? Porque o Senhor sabe muito bem o que Ele tem preparado para nós. Ele sabe muito bem. Agora é a nossa vez de aprender a confiar que Ele vai nos conduzir a um lugar seguro e abastado. Jeremias 29:11. Você não precisa abrir. Eu vou estar lendo para a gente adiantar. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano algum. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus é quem sabe os planos que tem para você. Às vezes a gente está muito bobo, muito cheio de si, porque a gente acha que trilhou o melhor caminho, a gente acha que fez o melhor negócio, a gente acha que fez a melhor escolha, mas Ele é quem sabe os planos que tem ao nosso respeito. Deus é quem sabe onde nós devemos chegar e onde Ele quer que a gente chegue. Deus é quem sabe o caminho que a gente vai trilhar. Então entregue ao Senhor o teu caminho e Ele vai agir coisas tremendas e profundas. Amém? Porque confiar na palavra certa do Senhor é o melhor a ser feito. Porque se não for a provisão dada pelo Senhor, do que adianta todo o nosso esforço e capacidade? Você pode anotar aí, está lá em Salmos 127, a partir do verso 1, que diz o seguinte, não precisa abrir. Se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se não for o Senhor a guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, se não for o Senhor. Talvez a gente está se preocupando demais com algumas coisas, sabe? A gente se preocupa demais com a nossa vida, com a nossa casa, com os nossos bens. Tem um comercial de uma empresa de segurança, de alarmes. Aí a pessoa está dentro do quarto dela, lá tranquilona, no quarto bonitão, e ela está pensando, meu Deus, será que eu fechei a porta? E se um ladrão tentar entrar aqui dentro? E se uma pessoa tentar pular o muro? Será que vai funcionar? A tranca vai funcionar? E tal. A pessoa gera vários questionamentos na mente dela, e eu pensei, meu Deus, isso aí é o Satanás falando. Por quê? A pessoa, ela não confia que tem alguém guardando a casa dela. E a empresa do alarme fala, poxa, nessa situação, nós somos a solução. Coloque um alarme nosso na sua casa e você não vai ter mais essa preocupação.
mas nós não confiamos em alarme algum. A nossa confiança e a nossa segurança tem que estar e está no Senhor. Às vezes você, mãe, você, pai, se preocupa demais com o teu filho. Eu falo por experiência própria. Saía para trabalhar, a minha esposa, eu trabalho para os escravos, às vezes eu durmo fora de casa e vinha aquela preocupação. Será que a minha vizinha vai ouvir se acontecer alguma coisa? Será que a vizinha de baixo vai ouvir? Será que o portão está fechado? Será que a minha esposa conseguiu fechar a porta direitinho? Elas duas lá dentro sozinhas, meu Deus. E agora? Aí Jesus falou comigo, ei, cara, tem que confiar. Você não confia? Quem guarda sou eu. Quem pode livrar como eu? Quem pode guardar como eu? Quem pode preservar a vida como eu? Se eu não cuidar, se eu não guardar, você não, mesmo você estando lá, armado até os dentes, você não consegue guardar a tua casa. Em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar todo o seu velar, todo o seu cuidado, todo o seu mimo com o seu filho, tudo aquilo que você faz por ele ou por ela, às vezes o seu filho já é grande, já é uma pessoa já mais velha, e geralmente são esses que dão mais trabalho, porque a gente não tem o controle da vida deles. Mas quem guarda ele é o Senhor. Não se atribule, não se turbe o seu coração. Quem está guardando ele, quem está guardando ela é o Senhor. Jesus é quem guarda. O teu papel como pai e como mãe é orar por ele, profetizar. Se você tiver oportunidade, minha mãe fazia isso, coloca a mão na cabeça dele, enquanto ele estiver dormindo, profetiza, ora na cama dele. Funciona. Mas aí saiu para fora, saiu da porta de casa para fora, é Deus quem cuida, sabe? Você não precisa ter o seu coração atribulado, ligando, e quando o telefone toca, você fica atribulado, geralmente são os filhos maiores, não é? A minha filha ainda é um pouco pequenininha, mas eu sei que funciona assim. É Jesus quem cuida. Se o Senhor não cuidar, em vão nós cuidamos. É Ele quem cuida, é Ele quem preserva, é Ele que está ali cuidando de tudo. Amém? 3. Por que é melhor confiar na palavra certeira do Senhor? Porque se não for o braço forte do Senhor, de nada adianta os nossos recursos e todas as nossas garantias. De nada adianta todos os nossos recursos e as nossas garantias. Salmo 20, no verso 7. Não precisa abrir também para a gente ganhar tempo. Que diz assim, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, o nosso Deus. É Ele quem guarda as nossas vidas. Muitas das vezes a gente tem muitas garantias. Nós depositamos a nossa confiança, toda ela, em garantias e recursos que a gente tem. Às vezes você está seguro, está tranquilão na tua casa porque você tem uma certa quantia de dinheiro no banco. Não, se acontecer alguma coisa, se eu perder o meu emprego, eu tenho aquele dinheirinho ali, dá para poder me manter durante um tempo. A gente se resguarda em uma pessoa que pode nos favorecer de alguma forma. Não, eu tenho fulano que me deve um favor, eu tenho ciclano que gosta de mim, e se alguma coisa acontecer, ele vai interceder por mim. Eu tenho um padrinho bom, então essa pessoa vai cuidar de mim, ela vai estar me favorecendo, e a gente deposita toda a nossa confiança nisso. A gente deposita a nossa confiança em um bem que a gente tem, e a gente pode vender se alguma coisa der errado na nossa vida. A gente deposita a nossa confiança num bom plano de saúde que o nosso trabalho nos proporcionou, ou no bom trabalho que a gente tem. A gente deposita a confiança em muitas coisas que não deveriam ganhar a nossa confiança nem um pouquinho, porque a nossa confiança está no Senhor dos exércitos. Como o texto diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Por isso, deposite a sua confiança, planeje com o Senhor, espere nele. Amém? Porque confiar na palavra certa do Senhor é sempre a melhor opção. Porque os planos do Senhor, sem dúvida alguma, são maiores, são melhores e são mais perfeitos do que os nossos. Amém? Não precisa abrir também. Isaías
55, do verso 8 ao 9, que diz assim, ó: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, a gente pensa aqui, o Senhor pensa em outro patamar, em outra, sabe, em outra atmosfera. A gente está aqui, o Senhor está em outro lugar. Enquanto a gente está indo com a farinha, Ele já está vindo com o angu, como dizia a minha avó. Então Deus tem um controle de tudo. Nada foge ao controle dEle. Ele é que controla todas as coisas. Ele é que tem tudo em suas mãos. A tua vida, a vida da tua família, a tua casa e o teu trabalho estão nas mãos do Senhor. Não se preocupe com mais notícias, porque Ele é a boa notícia. O Evangelho é boa notícia. Então, ele está sendo anunciado para você. Creia nessa palavra. E por quê? Confiar na palavra do Senhor é sempre a melhor opção, porque não há nada que o Senhor não possa fazer. O que Ele determina, de fato, acontecerá. Agora abra comigo, Isaías 55, do verso 10 a 11. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Tudo que Ele determina acontece. Tudo que Ele fala vem à existência. A sua palavra tem poder para trazer a existência. A sua palavra tem poder para ressuscitar o morto. A sua palavra tem poder para curar aquele que está enfermo, aquele que está doente. Nós estamos aqui pela palavra do Senhor. Ninguém está aqui de brincadeira. Todos nós viemos aqui buscar uma palavra e entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida e buscar uma direção. Amém? Encontraram Isaías 55, de 10 a 11, que diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para lá sem antes regar a terra, e fazer brotar e florescer, e produzir sementes para o semeador, e pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia. Você não entendeu? Ela não voltará para mim vazia. Então creia na palavra do Senhor, que traz à existência aquilo que não existe. O que você precisa, qual é a sua necessidade? O que tem te perturbado, o que tem tirado o teu sono? Deus pode transformar através do poder da sua palavra. Uma palavra, a palavra do Senhor lançada, mas ela é como semente, e ela precisa encontrar uma terra, e uma terra boa. E como está a terra do teu coração? Será que é uma boa semente que dá fruto a 30, a 60 e até 100 por um? Como está a preparação da terra do teu coração? Se a palavra for plantada no seu coração, com uma terra boa, ela vai germinar, vai crescer e vai dar frutos abundantemente. E você e eu experimentaremos de algo que nós nunca imaginamos. Bem? E ele completa, dizendo assim, ó: minha palavra não voltará para mim vazia. Ele completa: mas fará o que desejo e atingirá o seu propósito, para o qual foi enviada. Hein? Independentemente de termos um bom planejamento, devemos confiar que o Senhor fará com que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, cooperarão em nosso favor. Não importa o momento que você está vivendo, não importa a situação adversa da sua vida, a partir de uma palavra, e a partir do momento em que você crê e aplica essa palavra nessa situação, toda aquela situação adversa vai se reverter em bênção para a sua vida. Porque o Senhor é aquele que muda a maldição em bênção. E Ele faz isso, e Ele é especialista em fazer isso.
todas as burradas que nós fizemos na nossa vida, tudo aquilo de errado que nós praticamos e fizemos, o Senhor vem e coloca tudo no lugar, ajeita e não deixa nada quebrado, nada fora do lugar, como diz a canção muito bem dita. Ele vai arrumando a tua casa, Ele vai colocando as coisas no lugar, e só Ele pode fazer isso, a partir do momento em que você permitir que a palavra do Senhor entre pela sua casa, através do seu coração, através de uma fé que você crê dentro de você, e você permite que isso entre dentro de você e que se faça verdade dentro da sua casa. Então, creia e chame o Senhor para viver contigo. Amém? Independentemente de termos bom planejamento, não é um bom planejamento que vai nos levar a bons lugares, mas sim a palavra poderosa do Senhor. Ele vai fazer com que isso se reverta em algo favorável a nós. Agora, todo o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? O que a gente precisa fazer? O nosso trabalho é ter coragem para viver pela fé, para confiar para confiar no seu cuidado e estar profundamente comprometido com o seu propósito. O que é isso? É viver por meio de fé. Eu falo aqui com pessoas de diversas idades cronológicas e idade cristã. Idade cristã que eu falo é quando uma pessoa nasce de novo, quando ela nasce a partir das águas do batismo, ela é um bebê espiritual, e ela vai crescendo aos poucos, e ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando forma, e ela vai evoluindo e amadurecendo. Eu passei por essa fase, muitos de nós passamos por essa fase, mas eu digo para você, no pouco de experiência que eu tenho, nada é tão difícil na caminhada cristã do que aprender a viver dessa forma. Viver por meio de fé, viver crendo, tendo coragem e confiando que o Senhor vai dirigir os nossos passos. Nada é mais difícil. A gente vence a carne, a gente vence o mundo, a gente vence a nossa vida antiga, a gente vence o velho homem. Não é tão difícil assim. Às vezes você está passando um dobrado para vencer uma situação do passado, às vezes você está tendo uma dificuldade enorme para poder vencer o seu velho homem. Eu vou dizer para você, essa não é a maior guerra que você vai ter. A maior guerra que nós vamos ter é aprender a viver dessa forma, crendo que a partir de um passo que eu vou dar no ar, Deus vai criar o chão embaixo, para que a gente continue caminhando, sabe? Caminhando pela fé. Viver assim é o maior dos desafios da vida cristã. É difícil? É, mas não é impossível. Essa vida é para mim, essa vida é para você, é uma vida vivida por meio de fé e colhendo coisas extraordinárias para a sua vida. E eu termino no livro de Romanos 8, abra agora comigo, eu não coloquei, mas abra, por favor. Romanos 8, no verso 28. Texto muito conhecido da maior parte de nós, que diz assim, encontraram, amém? Ou não? Diz assim, não encontrei. Pode falar, gente. Amém? Muito conhecido de todos nós, é apenas um versículo. Diz assim, e sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam, dependendo da sua versão, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Expectativa quanto a um novo ano, crie todas elas. Alimente essas expectativas. Planeje, sim. Faça grandes planos. Mas chame o Senhor para sentar contigo e decidir o que eu preciso fazer, Senhor. Eu ouvi uma história uma vez de um comerciante nos Estados Unidos. Depois da pandemia, durante a pandemia, ele fechou a loja, né? E tudo voltou a funcionar, né? E ele era um homem crente, um homem de Deus, e ele orando, pedindo a Deus uma direção, e ele não sabia o que fazer. O que ele decidiu em seu coração? Não vou abrir a loja. Eu sei que está podendo, mas eu não vou abrir a loja. Eu vou deixar a loja fechada. Ele ficou meses com a loja fechada, orando e pedindo a Deus uma direção. Deus, o que eu devo fazer com o meu negócio? Eu continuo, eu paro, eu faço. O que eu faço? Esperando, sabe? Uma direção dada pelo Senhor.
Eu não quero desanimar você, que vai demorar meses, mas no caso dele foi assim. E ele esperou até uma resposta certeira. E Deus autorizou. E no tempo que ele autorizou, ele abriu. E Deus deu uma ideia para ele excepcional. E o negócio dele, que era aqui, explodiu, meu irmão. Foi lá em cima. Eu estou dando um exemplo aqui no mundo dos negócios, lógico, no mundo do comércio, que é a área dele. Mas talvez na sua vida, talvez a gente precisa de um tempo para sentar e esperar o Senhor responder. Bata até que a porta se abra. Peça, ele será dado. Busque, e você encontrará. Bata, e a porta lhe será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo o que busca, encontra. E todo o que bate, a porta lhe será aberta. Então, respeite o tempo. Eu sei, eu estou falando com você. Quem está falando com você aqui é uma pessoa que tem a maior dificuldade de fazer isso, de esperar. Eu não vou me mexer até que o Senhor fale. Eu vou ficar parado aqui até que Ele me dirija. Como o povo no deserto, o povo hebreu, a nuvem mexia, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem se mexia, se movia, e o povo andava. A nuvem parava e o povo parava. Era uma direção dada por Deus. Então a gente precisa entender qual é a direção de Deus. A tua vida está em jogo, a vida da tua casa está em jogo. São decisões, cruciais, que Deus pode te levar a lugares que você não imagina. Que Deus pode salvar toda a tua casa. Que Deus pode mudar e transformar toda a sua vida a partir de uma decisão tomada. A partir de um momento que você decide sentar e esperar que Deus decida com você, ou até mesmo por você. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos pelo teu amor e pela tua bondade, a tua misericórdia. Meu Deus, nós pedimos, Espírito Santo, nos ajude, meu Pai, a tomar decisões. Nos ajude a colocar o Senhor, meu Deus, junto conosco, na hora de decidir, na hora de planejar, porque a nossa vida é tua. A direção que nós precisamos vem do Senhor. É o Senhor quem sabe de todas as coisas. O futuro está em suas mãos. O Senhor é quem sabe. O Senhor, meu Deus, é que escreve histórias novas. O Senhor é quem dá um novo começo. O Senhor, meu Deus, é quem faz tudo novo. O Senhor é aquele que traz aquilo que não existe a partir de uma palavra dada pelo Senhor. E nós clamamos nessa noite, Espírito Santo, nos dirija, nos dê coragem para poder viver por fé e compromisso com o teu reino, para que nós possamos estar na engrenagem daquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Nós clamamos, nós pedimos, nós oramos, nós buscamos ao Senhor nessa noite, com esse objetivo e com esse propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé do seu lugar, vamos para a nossa casa, mas antes, é noite de salvação, é noite onde Deus quer nos encontrar. Nós temos grandes expectativas sim nesse novo ano. É um novo ano onde a gente vai para dentro e a gente tem coragem sim para viver por fé. E a gente vai se comprometer com o reino de Deus. Essa igreja conta contigo e essa igreja e o Senhor espera que cada um cumpra com o seu dever. Cada um tem uma missão em seu coração. Não se diminua, não se sinta o menor. O Senhor tem algo para fazer através de você, então para isso você precisa se comprometer. E coragem, você precisa de coragem. Essa noite, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja a quilômetros de distância, você já não ouve Deus falar há muito tempo. Talvez você nunca tenha tido encontro com Jesus. E essa noite é uma noite que você tem que tomar coragem, meu irmão, para poder decidir viver uma vida nova. Bom, eu vou convidar você, meu irmão, para fazer essa oração. Amém? Então, comprometa-se. Tenha coragem, entregue o seu coração, entregue para Ele, porque Ele é o melhor que nós temos. Amém? Glória a Deus. Pastor José Vitor aqui foi muito usado pelo Senhor e hoje pode ser o dia da sua vida.
De repente você chegou aqui e você recebeu várias palavras de várias pessoas. E todas essas palavras, algum dia, elas te decepcionaram ou elas fracassaram. Porque a palavra do ser humano, a palavra de algum lugar, um dia ela vai cair, um dia ela vai passar, mas a palavra do Senhor, ela é eterna. A palavra do Senhor nunca vai passar. As promessas do Senhor nunca passarão. E existe promessa para aqueles que decidem ter uma nova vida com Jesus. E de repente você está cansado de viver a vida que você está levando. Cansado de você viver tanta coisa e você não ter uma palavra de consolo, uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Deixa eu lhe dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem as palavras de vida eterna para nós. E a pergunta que eu quero fazer é, todos de olhos fechados nesse momento, por favor. Existe alguém aqui hoje, nesse momento, que quer ter um encontro com Jesus? Amém. Já tem uma pessoa que já está ali, aceitando a Jesus. Aleluia! Aleluia! Existe alguém aqui hoje que quer ter um encontro com Jesus, quer ter a sua vida transformada, quer viver um propósito com o Senhor, não quer viver de palavras que o mundo oferece, mas quer viver da palavra viva. Existe alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus, ter um encontro com Ele como seu único e suficiente Salvador? Só levanta a sua mão que a gente quer orar por você. Levanta, amém. Nós temos mais uma pessoa que quer ter os seus caminhos com Jesus. Aleluia! 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 Meu irmão, não perca tempo. Não perca a sua salvação, não perca a sua vida. Deus está te dando uma oportunidade de acertar tudo aquilo que estava fora dos caminhos. Deus está te dando uma oportunidade de você colocar em ordem tudo aquilo que estava fora do lugar. Deus está te dando uma oportunidade de te dar uma nova vida e uma segunda chance. Existe mais alguém aqui hoje que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ter um encontro com Ele, ter a sua vida transformada e abandonar a antiga vida? Levante a sua mão assim, ó, bem alto. A gente vai na tua direção, vai te dar um abraço, a gente quer te conhecer. Amém. Pastor Hugo, por muito tempo eu estive nos caminhos do Senhor. Eu já fui um entendedor, uma entendedora da palavra, eu conheço Jesus, eu estudei a Bíblia, eu orava, eu fazia de tudo. Mas eu dei ouvidos às palavras que o mundo me oferecia. E por conta das minhas decisões, das minhas convicções, eu me afastei do Senhor. Mas hoje eu quero voltar para Jesus. Eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Eu quero decidir de fato permanecer com Ele todos os dias da minha vida. Existe alguém aqui nesse momento que deseja retornar para Jesus? Levanta a sua mão assim, ó. Amém. Amém. Nós temos mais uma pessoa que está hoje voltando para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Meu irmão, de repente você está pensando, o que vão achar de mim por falar que eu estou voltando para Jesus? Deixa eu te falar que a casa do Senhor não é um lugar de acusação. A casa do Senhor não é um lugar onde vai ser apontado o dedo para você e dizer que você era o errado, que você é isso, que você é aquilo. Não. A casa do Senhor é um lugar de transformação. A casa do Senhor é: venha como estás, mas não permaneça como estás. Tenha a sua vida transformada, tenha a sua mente renovada, tenha a sua vida avivada pelo poder do Espírito Santo. E eu quero fazer mais esse convite. E esse convite se estende para você que está nos assistindo. Se você que está nos assistindo online quer tomar essa decisão, mande uma mensagem agora no chat do YouTube dizendo: eu quero aceitar a Jesus, ou eu quero voltar para os caminhos do Senhor, que nós vamos te atender, vamos ter o prazer de conversar com você.
Mas eu queria falar pela última vez. Por favor, não perca a sua salvação. Se você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje, se você precisa retornar para Jesus hoje, entregue. Volte para Jesus. Não perca essa oportunidade. Existe mais alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Só levante a sua mão. Não tem ninguém olhando, mas Jesus está te vendo. Existe mais alguém aqui hoje que quer tomar essa decisão? Levante sua mão, a gente quer te abraçar, a gente quer orar por você. Amém, glória a Deus. Eu gostaria que a igreja fizesse muito barulho e muita festa, porque hoje nós temos salvação nesta casa. Hoje nós temos retorno de filhos para o Senhor. Aleluia! Aleluia! O reino de Deus, o poder, tudo que acontece, não é pelas palavras eloquentes, não é pelo bom sermão, ou quão bom ele foi escrito, mas é pela demonstração de poder. E este é o poder do Espírito Santo agindo, porque ele é aquele que convence com a palavra do Senhor. Então, todos aqui, fechem os seus olhos e gostaria que vocês repetissem essas palavras comigo. Nós vamos fazer uma declaração de fé, junto com aqueles que hoje aceitaram Jesus e voltaram para os caminhos do Senhor. Mas pastor Hugo, eu já sou cristão, preciso fazer essa oração. Todos os dias eu aceito Jesus em minha vida como meu único e suficiente Salvador. Todos os dias eu declaro, Senhor, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Então repita essas palavras comigo. Senhor meu Deus, eu aceito Jesus Cristo em minha vida como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Cristo em fé e estou pronto para viver uma nova história. Eu estou pronto para viver uma nova vida, em nome de Jesus. Se você crê nessa verdade, se você está feliz, dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos nos despedir nesse momento. Feche seus olhos, estenda suas mãos como se estivesse recebendo algo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, que culto maravilhoso que prestamos a Ti hoje, ó Deus. Pai, hoje nós pudemos, Pai, Te adorar. Hoje, Pai, nós tivemos a oportunidade de estar em comunhão com os nossos irmãos, ofertar em Tua casa. Hoje, Pai, nós fomos abençoados, ó Pai, com a semente da Tua palavra, através da vida do pastor José Vitor. E hoje nós tivemos salvação neste lugar. E eu creio, Pai, que também nós tivemos, ó Pai, cura, libertação e restauração aqui, pelo poder do Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra. Então nós declaramos agora, Pai, que nós possamos ir para os nossos lares, ó Pai, em paz e segurança, com a certeza em nossos corações de que a Sua palavra é a palavra final, que quando o Senhor declara, não há inferno que se possa levantar contra a Sua palavra, não há Satanás que possa resistir quando a ordem dos céus é dada em favor dos seus filhos, não há inferno que possa se levantar quando os céus se abrem a nosso favor, liberando graça e liberando bênção. Então nós declaramos agora, ó Deus, nós tomamos posse da Tua palavra para as nossas vidas, nós tomamos posse da revelação de quem o Senhor é para as nossas vidas, nós tomamos posse, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um resto de semana extremamente abençoado, repleto de boas notícias. Pai, Senhor, que isso possa liberar, Pai, graça e favor sobre nossas vidas. Pai, que aonde nós colocarmos a planta de nossos pés, possamos falar de Jesus para alguém e que nós possamos, ó Pai, viver tudo aquilo que o Senhor reservou para nós, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Amém, glória a Deus.
Você que é visitante, por favor, aqui ao nosso lado direito, os irmãos querem ter o prazer de te receber. Você que tomou a decisão de aceitar a Jesus e voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui rapidinho, a gente só quer bater um papo contigo, tá bom? Não deixe de passar no nosso Simples Store e nem na nossa cantina. Abençoe a vida da igreja e a vida de um irmão.